Você acha que começar uma oração e o começo da oração do Pai Nosso, se referindo a Deus, à grandiosidade de Deus e louvando a Deus, é mera formalidade? Numa linguagem muito nossa, é só perfumaria? Que na realidade a gente poderia começar orando já, pedindo as coisas que a gente precisa, que para a gente às vezes é o mais importante, como talvez a gente na maior parte das vezes faz? Se você acha que é isso, acompanhe esse vídeo, eu vou trabalhar a importância das primeiras petições da oração do Pai Nosso. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Reaprendendo a Orar, leitura literária do Pai Nosso. Meu objetivo nesses vídeos é mostrar de um modo literário, estrutural, como esse olhar ajuda a gente a entender o Pai Nosso e como ele permite que a gente entenda não apenas cada petição, mas a gente possa pensar a dinâmica que ocorre entre as 6 petições presentes nesta oração. Me acompanhe e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia e ensino a Bíblia como literatura há mais de 20 anos. Eu ensino na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pós-graduação em letras, sobre essa temática mais específica. Eu tenho então dado cursos, orientado mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, dentro dessa linha de leitura literária da Bíblia. Produzi mais de 30 livros, portanto eu tenho um pouco de caminhada nessa área e eu quero que você me acompanhe nela. Então vamos iniciar começando com a leitura do texto bíblico, que está em Mateus, do capítulo 6, versículo de 9 a 10. Lembrando que a gente está tratando das 3 primeiras petições do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente pode começar com uma pergunta: por que o Pai Nosso começa falando de Deus nesses 3 pedidos? Há basicamente 2 motivos que eu quero lembrar para vocês. O primeiro é que o final da oração do Pai Nosso nos lembra que Deus é grandioso, poderoso, Ele é Rei, Ele é soberano, é Senhor de tudo. E que, portanto, esse é um bom lembrete para a gente começar reconhecendo isso, começar exaltando o nome de Deus. O segundo motivo pelo qual nós começamos falando de Deus e não de nós mesmos é que na introdução do Pai Nosso, como a gente já viu num vídeo anterior, Jesus fala que Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo que a gente peça. O que isso significa? Significa que a gente pode ter tranquilidade, porque Deus vai nos atender, vai atender aquilo que a gente pede. A gente não precisa ter pressa, a gente pode começar se relacionando com Ele, louvando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, para só depois, então, a gente passar para os nossos pedidos. A oração do Pai Nosso começa com essa expressão, Pai Nosso. Daí vem o título dessa oração. Uma coisa interessante e importante para a gente pensar na oração é que ela não menciona o nome da divindade para que a gente ora. Ela não fala Deus, ela não fala Senhor, ela fala Pai, Pai Nosso. Então, nenhuma qualificação é apresentada de Deus. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque Jesus prioriza a questão relacional. Então, ele não apresenta Deus como alguém muito distante. Pelo contrário, Deus é Pai e Deus está muito próximo de nós. Claro, Jesus lembra que Ele é o Pai que está nos céus. Isso, obviamente, traz a ideia de que Ele não é igual a nós. Céus é o lugar onde Deus está e também é uma ideia de poder, de soberania. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo em que a gente ora o Pai Nosso, a gente está falando de um Deus grandioso, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um Deus relacional, que se coloca como Pai para com a gente. Falando de Deus como Pai, a gente pode pensar em 3 coisas que vêm à mente. A primeira delas é a questão de origem. Quando a gente fala que Deus é Pai, a gente está dizendo, a gente provém dele. Não é? Assim como um filho provém do pai, nós cristãos, a gente tem a nossa origem, e não só nós cristãos, todos nós temos a nossa origem em Deus. Um segundo sentido é a da subordinação. O pai está acima do filho, não é? O pai é mais importante do que o filho dentro de uma hierarquia social. E Jesus faz uso dessa hierarquia para falar da nossa relação espiritual com Deus. Deus é Pai porque Ele é maior do que nós, Ele está acima de nós. E um terceiro e último sentido, que é o principal, é a da relação.
eu mencionei agora há pouco. Mas Jesus faz questão de, na oração, dizer: a oração, antes de tudo, é um momento de relacionamento. Muito mais do que o que a gente queira pensar, muito mais do que pedir, do que adorar, é relação. A gente entra numa relação profunda com Deus. Então, esses 3 sentidos da palavra Pai na oração são muito importantes. Vamos agora falar de modo panorâmico sobre os 3 primeiros pedidos. E eles são, como eu já falei num vídeo anterior, ou eles manifestam, como eu falei num vídeo anterior, o nosso desejo em relação a Deus. Se os 3 últimos manifestam as nossas necessidades, os 3 primeiros manifestam o que nós queremos em relação a Deus. E aí eu queria chamar a tua atenção para os verbos que aparecem em cada um desses pedidos. Importante aqui, e aí entra um detalhezinho do português, que talvez você lembre aí da escola, é que 2 verbos estão na voz passiva e um verbo na voz ativa. Então, deixa eu ilustrar para você. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, o verbo está na passiva, ou seja, quem santifica? Não é Deus que santifica o nome dele, porque se fosse o verbo estaria na ativa, Deus santifica o teu nome. Mas ele fala, santificado seja, por quem? O implícito é por nós que oramos, nós nos comprometemos e desejamos santificar o nome de Deus. A segunda petição, pelo contrário, o verbo está na voz ativa, ou seja, quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo que Deus faça o seu reino vir. Deus é o sujeito do verbo, Deus faz o reino vir, ou seja, agora a responsabilidade é de Deus. Se anteriormente, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, quando a gente fala venha o teu reino, agora é Deus, a gente está pedindo para que Deus faça isso. E na terceira petição, quando nós dizemos faça-se a tua vontade, de novo a gente tem um verbo na voz passiva. A vontade de Deus será feita por quem? Não por ele, mas por nós. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus nos ajudar a fazermos a sua vontade. Nós somos os responsáveis. Claro que a gente está falando de oração, então quando a gente fala que a gente é responsável, é assim, nós somos conscientes disso. Mas como é uma oração, a gente procura a Deus, a gente fala, Deus, me ajude a desejar santificar teu nome, Deus, me ajude a desejar cumprir sua vontade. Mas é importante, eu torno a dizer, perceber isso, que é um compromisso nosso, e a gente está buscando a Deus para que Ele nos ajude a cumprir e a colocar em prática esse compromisso que a gente assume na oração. E vejam que central nos 3 pedidos é aquele que é o diferente, quando a gente fala, para Deus, venha o teu reino, que aí a gente não faz nada, aí é Deus que faz, a gente não pode fazer nada, é Deus que pode fazer, Deus que pode trazer o seu reino, e por isso que esse é o pedido central entre os 3. Perceba a importância da gente ver a estrutura como o texto se organiza, e por isso a gente fazer a leitura literária. É esse pedido para que venha o reino, que Deus traga o seu reino, é esse pedido que dá sentido aos 2 anteriores. Afinal, se o reino de Deus não vier, não faz sentido santificar o nome de Deus. Se o reino de Deus não vier, não faz sentido a gente aqui nessa terra querer fazer a vontade dele. Então nós pedimos ou fazemos esses 3 pedidos iniciais dentro de uma perspectiva do que aquilo que a gente deseja. E principalmente a gente deseja que Deus faça aquilo que a gente não consegue fazer minimamente, que é trazer o seu reino. Um dado importante aqui é a urgência. Essas são pedidos, não assim, Deus, quando o Senhor puder e quiser faz isso. Não, há um implícito aqui, mas que se torna até explícito mesmo nos pedidos de urgência. Deus, eu quero santificar teu nome já. Deus, faz com que teu reino venha, traga o teu reino já. Deus, eu quero fazer a tua vontade já. É muito importante a gente perceber isso. A oração é uma oração urgente, ela pressiona a gente e faz com que a gente deseje, não para amanhã, mas para ontem, que essas coisas aconteçam.